Bom, gente, então, bom dia novamente. Eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos na metade da semana. Só para lembrar, nós estamos iniciando agora o terceiro bimestre, né? Então, e sim, e essa semana também não vai atividade para vocês no Classroom, tá certo? Devido às recuperações que estão sendo elaboradas e entregues, as atividades elas não serão colocadas no Classroom essa semana, pelo que eu entendi. Mas eu vou me certificar com a Alana, tá certo? Mas pelo que eu entendi foi isso. Essa semana não vai atividade no Classroom para vocês. Então vamos lá fazer uma revisão geral sobre as características dos fungos e a gente continua na classificação, como eu já havia falado para vocês. Então na aula passada nós vimos algumas características diagnósticas, né, que de certa forma colocam esses indivíduos dentro do reino fungi. E a área da biologia que se atenta a estudar esses indivíduos é a micologia. Então, a gente já tinha visto que os fungos, eles possuem três características, assim, essenciais, que é a questão deles serem eucariontes, né, ou seja, ter uma organização nuclear, deles serem heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de um outro ser vivo, né, matéria orgânica, e também deles serem uni- ou pluricelulares. Uma coisa interessante é que o fato deles serem uni- ou pluricelulares é, foi uma das características que fez com que os fungos eles saíssem do reino das plantas, porque há muitos anos atrás esses indivíduos foram colocados no reino plante, no reino das plantas. Mas hoje nós sabemos que eles possuem um reino próprio. Então, essa aqui foi uma das características, porque as plantas, elas são todas pluricelulares, né? Não existe plantas unicelulares. E outra característica interessante, que é a heterotrofia, no caso, precisar se alimentar de um outro ser vivo, chamou muito a atenção quando foi descoberta, e aí alguns estudiosos queriam, de certa forma, colocar até os fungos dentro do reino animal, mas a gente sabe também que existe uma diferença nos processos de obtenção de alimento, né? No caso dos fungos, eles se alimentam por absorção nutricional, ou seja, a digestão é, desses indivíduos ocorre fora do corpo, né? Que a gente fala que é uma digestão extracelular. Então, não é como a nossa, por exemplo. A nossa digestão, ela é intracelular. E a gente ingere os alimentos, né? Leva os alimentos até a cavidade bucal para, de certa forma, ele percorrer todo o sistema digestório. No caso dos fungos, não, né? Eles eliminam ou liberam enzimas, e essas enzimas, quando em contato com a matéria, elas decompõem a matéria, e os fungos, eles, com as suas hifas, eles vão lá e só absorvem os nutrientes. Por isso que a nutrição nesses indivíduos é a nutrição heterotrófica por absorção de nutrientes. A digestão é fora do corpo desses indivíduos. E é uma coisa interessante também, porque, de certa forma, os diferenciam da maioria dos animais, certo? Outras características que a gente tinha comentado foi a substância de reserva, que no caso dos fungos é o glicogênio, tá? Eu falei para vocês que essa substância de reserva geralmente é um carboidrato, né? Então, no nosso mecanismo de obtenção de energia, a gente faz o quê? A gente pega moléculas de carboidrato, no nosso caso, no caso, a principal molécula é a glicose, a gente quebra essas moléculas e à medida que o nosso corpo quebra essas partículas, elas, de certa forma, emitem energia e essa energia é utilizada, armazenada pelo nosso organismo. Então, a maior parte da energia que a gente utiliza, nós tiramos dos carboidratos. É o primeiro sistema de reserva energética, né? Então, no nosso caso, a gente também utiliza a glicose
E aí, quando a gente se alimenta de muito carboidrato, e que não tem necessidade de quebrar toda a glicose que você recebeu durante a dieta, a gente armazena essa glicose no formato de glicogênio. Então, o glicogênio é como se fosse uma molécula inativa, né? Que é uma molécula onde a gente consegue armazenar. E aí, quando a gente precisa de energia, a gente converte o glicogênio em glicose e utiliza essa glicose. Do mesmo modo, ocorre aqui nos fungos. Então, à medida que eles vão se alimentando, né, eles vão, de certa forma, gastando energia, mas tem uma parte daquela energia daqueles nutrientes que eles vão armazenar. E aí, os fungos, eles armazenam o carboidrato, glicose no formato de glicogênio. Também, os animais, eles utilizam a mesma técnica. No caso das plantas, que a gente vai conhecer logo após o reino fungi, a gente vê o reino das plantas. Nós veremos que elas armazenam outro tipo de carboidrato, que é a celulose. Então, isso já também é uma diferença gritante entre esses dois reinos. Né? Então, as plantas elas vão armazenar sim, mas elas armazenam amido, armazenam celulose, outros tipos de carboidrato. Outras características, eles vivem em hábitats diversos, né? Então, podem ser aquáticos, podem ser terrestres, vivendo no solo, ou dentro ou sob alguns parasitas, né? Que são aqueles fungos que vão causar as micoses. Os fungos, eles podem ser aeróbicos, e a gente já tem falado sobre esses termos, né? Aeróbicos é quando eles, de certa forma, precisam do oxigênio para sobreviver, e os anaeróbicos são aqueles que não precisam do oxigênio, vão fazer outros tipos de processos. Então, eles podem ser tanto aeróbicos como anaeróbicos, e a sua parede celular, que é uma parede extra, assim como as bactérias e as plantas, né, os fungos também terão essa parede extra nas suas células, que reforçam a sua proteção, só que no caso dos fungos, essa parede celular é formada por quitina, o que difere das bactérias, né, que a gente viu que nas bactérias a parede celular é composta basicamente por peptidoglicanos, que são proteínas e carboidratos específicos, e nas plantas nós veremos que a principal substância de composição da parede celular é a celulose. Então, essa também é uma diferença que existe entre esses reinos e grupos de seres vivos. Isso aqui vocês entenderam, né, gente? Vocês tinham entendido isso? A gente já tinha visto. Estou só dando uma revisada, porque eu estou vendo que também tem pessoas que não estavam na aula anterior. Nós discutimos também um pouquinho da importância dos fungos. Então, os fungos, eles não são indivíduos que apenas vão causar doenças. Na verdade, os fungos, eles possuem um papel fundamental na natureza, que é o papel da decomposição. Então, como eles, de certa forma, conseguem decompor a matéria orgânica morta, os fungos e as bactérias são os responsáveis por trazer ou fazer com que todos os nutrientes, todos os elementos, eles voltem para a natureza para serem reutilizados. Então, a ciclagem dos nutrientes, ela ocorre devido à presença de bactérias e fungos que vão decompor a matéria orgânica morta. Né? Então, eu costumo dizer que se esses seres não existissem, o nosso mundo seria uma carnificina, porque qualquer ser vivo que morresse, ele não iria ser decomposto, né? E, de certa forma, toda a matéria, ela seria perdida, né? E a gente sabe que, na natureza, toda a matéria, ela, de certa forma, ela é transformada, ela é reutilizada, e não é perdida, tá? E isso também funciona aqui, na biologia. Nós vimos também outras participações na economia, no âmbito farmacêutico, né? Então, gastronômico, a gente tem os cogumelos comestíveis, temos as leveduras, que são fungos unicelulares que participam da fermentação e produção de algumas bebidas, como cerveja, de de alguns alimentos, como o queijo. Esse queijo aqui, gorgonzola, é muito famoso, só porque ele tem a adição desse fungo aqui, que dá esse sabor característico a esse queijo, e
Nós temos também essas substâncias sendo utilizadas para a produção de fármacos, como a gente viu no caso dos antibióticos, né? Inclusive, o primeiro antibiótico, ele foi produzido com base em um fungo, né, do gênero penicílio, por isso que deu-se o nome penicilina, foi o primeiro antibiótico a ser produzido. Além disso, os fungos, eles também vão estar promovendo doenças, como eu já tinha falado para vocês, que a gente chama de micoses, né? São aqueles fungos parasitas. Então, os fungos, eles estão aí, de certa forma, desempenhando diferentes papéis no ambiente como um todo, né? E eu coloquei aqui 4 papéis ecológicos ou biológicos que os fungos, eles podem desempenhar. Então, aqui a gente tem que nós temos fungos que são saprofágicos, que são justamente aqueles fungos que se alimentam da matéria orgânica geralmente morta e que vão fazer a decomposição, tá, desse material. Nós temos fungos que são predadores, que de certa forma matam, né, e caçam, de certa forma, os outros seres vivos para se alimentar. Nós temos os parasitas, que são aqueles que vivem dentro ou sob algum tipo de hospedeiro, causando doenças. E aqui é um caso, por exemplo, do pano branco, que a gente conhece muito bem. É um caso de micose, né? O fungo, ele se aloja aqui sobre a nossa pele e aí promove essas, é, uma despigmentação, né, nessas áreas. E também os fungos, eles podem ser mutualísticos quando eles estão associados a outros organismos, de diferentes espécies. Então, aqui, por exemplo, nós temos um líquen, que é uma associação de um fungo com uma alga. E essa associação ela é obrigatória, ou seja, a alga ela só sobrevive se o fungo estiver presente e vice-versa. Então, situações mutualísticas na natureza, que ocorrem de diferentes formas, elas são situações onde duas espécies diferentes, né, de grupos de indivíduos diferentes, elas vivem juntas obrigatoriamente. Então, há uma necessidade uma da outra. Por isso que a gente chama de mutualismo. Então, são esses os papéis que os fungos eles podem estar, de certa forma, desempenhando na natureza. Estrutura e organização, que eu tenho que falar para vocês também. Super fácil, inclusive a gente já tinha feito o exercício. Então, aqui, gente, nós vimos que temos fungos unicelulares e pluricelulares, mas essa organização aqui, só para lembrar, é uma organização de fungos pluricelulares. E aí, nós vimos que as células dos fungos, desse tipo de fungo, né, são células mais alongadas, que a gente chama de hifas, tá? Essas hifas, elas se ramificam e vão formar o corpo do indivíduo, tá? O corpo do fungo, ele é dividido em 2 tipos de micélio, né? Então, nós temos o micélio, que é o micélio vegetativo, e nós temos o micélio reprodutivo. No micélio vegetativo, nós temos hifas que são responsáveis por fazer a absorção, né, dos nutrientes e da água também. E esse micélio é o micélio que vai ficar no solo, né? Vai dar uma fixação ao fungo. No caso do micélio reprodutivo, nós vimos que as suas hifas serão especializadas na reprodução. Então, a produção dos esporos será efetuada aqui por essas hifas aqui reprodutivas, que formam o micélio reprodutivo, que é também chamado de corpo de frutificação. Por quê? Porque é a parte geralmente dos fungos, né, que a gente consegue visualizar a olho nu, que não está escondida no solo, certo? Alguma pergunta, dúvida, questionamento? Todo mundo entendeu? Tá. Então, continuando aqui. Nós vimos também que existe 2 tipos de hifas, né? Essas hifas, elas são, recebem a nomenclatura de hifas cenocíticas ou hifas septadas. As hifas cenocíticas são aquelas hifas que não possuem o poro, tá? Então, aqui, ó,
Não possui o septo, na verdade. Deixa eu desativar aqui um pouquinho essa câmera. Não possuem os septos, tá? E o que são septos? São paredes que vão separar, individualizar uma célula da outra. Então, se você prestar atenção aqui, é claro que aqui, gente, é uma esquematização, tá? Mas na atividade que eu trouxe para vocês, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui dá para ver muito bem. Então, aqui nós temos, ó, as hifas cenocíticas, elas são hifas lisas, né? Então, elas, de certa forma, não têm divisões, paredes aqui, dividindo em células menores. Então, aqui é como se fosse várias células, ó, conectadas umas às outras, tá? No caso das hifas que são septadas, como o nome já fala, né? São as hifas que possuem um septo, ou seja, uma parede. Então, aqui, ó, a gente vê várias paredes e a gente, de certa forma, consegue definir limites de uma célula a outra. Aqui não. Aqui a gente não consegue definir onde começa uma célula ou termina. Já na septada, sim, a gente consegue ver os limites de uma célula. E aí, dependendo da quantidade dos núcleos, né, por célula, a gente consegue também classificá-las. Então, as hifas que são septadas, elas podem ser monocarióticas ou dicarióticas. Para quem não sabe, cariótica vem de carioteca, que é a membrana do núcleo, né? Por muito tempo, a membrana, ela foi chamada de carioteca. Hoje a gente chama de envelope nuclear. Mas aí, de certa forma, esse nome ainda é utilizado. Então, carioteca quer dizer núcleo. Então, as hifas septadas monocarióticas são aquelas que possuem um núcleo por célula, e aquelas que são dicarióticas são aquelas que possuem dois núcleos por célula, tá? Só para lembrar também que, apesar das hifas septadas terem essas paredes aqui, esses septos, as células elas continuam em comunicação uma com as outras, porque tem um poro, ó, bem no centro de cada septo desse aqui. Isso é importante por quê? Porque permite que os nutrientes, eles transitem através dessas hifas aqui, dessas células, e consigam se espalhar a toda a extremidade do corpo do fungo, tá? E a nutrição a gente já tinha falado também. Na digestão extracelular, eles liberam enzimas, as enzimas vão digerir fora do corpo do fungo e eles absorvem apenas os nutrientes, certo? Aí, ficou para a gente ver nessa aula de hoje a classificação, que é um ponto interessante também. Então, hoje, o grupo dos fungos, né, nós temos quatro subgrupos, que a gente chama de filos também, tá? Então, são quatro subgrupos. E aqui eu coloquei esse cladograma justamente para a gente ver em ordem crescente de evolução. Então, aqui estão os indivíduos mais primitivos, né, dentro do reino dos fungos, e à medida que a gente vai avançando, a gente chega nos indivíduos que são mais complexos, tá? Então, eles possuem uma organização mais complexa. E a gente agora vai entender e caracterizar cada um desses grupos aqui de fungos. Então, são esses grupos, né, que compõem o reino, são os quitridiomicetos, são, como eu falei para vocês, os fungos mais primitivos. Nós temos os zigomicetos, temos os ascomicetos e os basidiomicetos. Professora, é difícil lembrar esses nomes. Tá, de primeira, realmente fica um pouco complicado a gente lembrar. Mas à medida que você vai entendendo as caracterizações de cada um desses grupos, de certa forma fica mais fácil eu lembrar o nome, porque tem muito a ver com a estrutura desses indivíduos. Vamos ver um pouquinho aqui desse filo. Então, os quitridiomicetos são os fungos que têm uma organização corporal mais rudimentar, são os fungos mais simples. Por quê? Porque eles são unicelulares, tá? Então,
de certa forma, na maioria deles são microscópicos, a gente só consegue visualizar através do microscópio óptico e todos, né, vão estar nessa mesma perspectiva. Ou eles são células esféricas, ou eles possuem uma célula assim, ó, bem alongada, bem filamentosa, tá? A maioria deles são aquáticos e, por eles serem muito primitivos, eles possuem apenas hifas sinocíticas. Foi o que eu falei para vocês. A constituição do tipo de hifa vai estar atrelada ao grau de evolução dos grupos. Então, à medida que a gente for avançando, a gente vai ver que vai aparecendo as hifas mais complexas, que são aquelas que são septadas, tá? Então, característica principal desse grupo de fungos é que todos são unicelulares, tá certo? São microscópicos, a maioria vai ser aquática, possui hifas apenas cenocíticas e a característica principal é o único grupo de fungos que vai apresentar flagelos em algum estágio de vida, tá? Então, seja no período inicial ou no período da fase adulta, esses fungos aqui, eles vão ter um flagelo. Isso aqui é uma característica diagnóstica. Por quê? Porque não é ocorrente nos outros grupos de fungo, tá certo? Vão produzir esporos, né, para reprodução, como eu falei para vocês. Os esporos, gente, é como se fossem sementinhas que, ao encontrar um lugar propício, vão germinar e dar origem a um novo fungo. E aí, esses fungos, eles vão estar desempenhando principalmente o papel de decomposição. Então, são fungos decompositores, mas em menor quantidade, nós também teremos fungos que são parasitas e vão estar ocorrendo ou causando micoses. Então, de novo, os quitridiomicetos é o grupo mais simples, tá? Dos fungos, do reino fungi. Todos serão unicelulares, serão microscópicos, maioria aquática, todos possuirão hifas cenocíticas e a característica primordial terão um flagelo, pelo menos em algum estágio da sua vida, né? Então, possa ser que, por exemplo, tem fungos que apresentam o flagelo, mas à medida que eles vão amadurecendo, o flagelo é perdido. Mas, de certa forma, apresentou flagelo em algum estágio de vida, tá? Isso é uma característica dos quitridiomicetos. O segundo grupo é o grupo dos zigomicetos. Os zigomicetos é muito conhecido da gente porque são fungos pluricelulares que vão causar o mofo, que a gente conhece, o mofo dos alimentos. Então, quando o pão fica mofado, quando uma fruta da geladeira, por exemplo, a laranja que eu mostrei no slide anterior, fica mofada, é esse fungo aqui que vai estar ocasionando, né? Então, são fungos que têm preferências por carboidratos e vão estar causando o mofo, que é o mofo do pão, por exemplo, como a gente conhece. Principais características são pluricelulares, que já diferencia dos quitridiomicetos, tá? São filamentosos e tem, gente, essa estrutura aqui, ó. As hifas estão aqui, ó, alongadas e quando eles estão no período de maturação, eles formam essa bolinha aqui esférica na ponta para a produção dos esporos. Vou mostrar para vocês mais à frente como é que eles atuam quando estão se alimentando, tá? São fungos que possuem também hifas cenocíticas e vão estar decompondo materiais, parasitando outros seres vivos ou também fazendo simbiose, ou seja, vivendo em associação com outros seres. Essa imagem aqui é uma imagem bem característica porque mostra o processo também de invasão, dos fungos na matéria orgânica. Então, aqui, ó, a gente está vendo
o fungo se proliferando, né? Quando o fungo ele tem essa estrutura aqui, gente, ó, tem só as hifas ramificadas e na pontinha uma cabeça esférica para produção de esporas, a gente já sabe que é um zigomiceto. Então, as hifas, elas do micélio vegetativo adentro aqui, ó, o pão, e aí elas vão liberando as enzimas digestivas vão estar digerindo o pão e elas vão absorver só a parte nutricional. No caso dessa porção aqui de cima, é o micélio reprodutivo, né? Como eu falei para vocês. Essa parte esférica serão produzidos os esporos. Quando essa bolinha aqui estoura, os esporos são liberados, caem em outra região aqui do pão, e aí eles vão germinar e dar origem a novos fungos que vão também se alimentar desse material. Então, o mofo, que a gente também chama de bolor, né? Bolor do pão, é dado por esses indivíduos aqui. Então, os zigomicetos, eles são bem característicos por ter essa constituição, tá certo? A gente fala que eles não têm, de certa forma, um corpo de frutificação, um micélio de frutificação, porque a gente não consegue ver a olho nu também, certo? Então, o micélio reprodutivo, ele aparece apenas na fase de maturação e, de certo modo, a gente não consegue visualizar, tá? A olho nu. Então, sintetizando, os zigomicetos já são pluricelulares, possuem também hifas cenocíticas, é o que promove o mofo, na maioria dos carboidratos, e o micélio de frutificação ou de reprodução, ele não é tão visível, tá? Então, a gente fala que ele não tem esse corpo de frutificação que fica acima do solo ou da parte do material, tá? Eles têm muita afinidade pelos carboidratos. Podem estar desempenhando o papel de decompositor, mutualístico ou parasitas. No caso dos ascomicetos, a partir dos ascomicetos, são fungos mais visíveis, né? Principalmente aqueles que são pluricelulares, né? Então, são os fungos mais conhecidos. Por quê? Porque o seu corpo de frutificação, ou o micélio reprodutivo, ele é bem característico. Então, ele é bem visível. É uma característica desses dois grupos agora que nós iremos estudar. Os ascomicetos e os basidiomicetos, que é o próximo grupo, são os grupos mais complexos, justamente por eles terem essa organização aqui mais ampla, tá? Então, qual a diferença? A diferença é que os ascomicetos para os basidiomicetos é o formato do corpo de frutificação. Por quê? O corpo de frutificação nos ascomicetos, como vocês podem perceber, tem um formato de saco. Tá vendo? Ó? Tipo uma panela, certo? Uma bacia. Então, e cada panelinha dessa que a gente chama de asco, por isso que o nome é ascomicetos. Tá? Então, o corpo de frutificação dos ascomicetos tem esse formato. A ponto que o corpo de frutificação dos basidiomicetos já é diferente, né? Por quê? Porque aqui a gente vê que é aquele formato de guarda-chuva. Então, são dois grupos de fungos complexos, mais complexos, né? Que de certa forma vão estar se diferenciando pelo formato do corpo de frutificação. Então, os ascomicetos, eles podem ser uni ou pluricelulares, mas a maioria é pluricelular. Possui hifas septadas, tá? E aí eles podem, os que são unicelulares não vão apresentar corpo de frutificação, mas os que são pluricelulares possuem, ó, o micélio reprodutivo bem visível, geralmente é chamativo, e esse micélio reprodutivo, ele tem esse formato aqui de sacos, de saquinhos, ou de panelas, bacias. Então, isso aqui é uma característica bem diagnóstica. Dentro
bacias é que são produzidos os esporos. E aí, os esporos serão liberados para, de certa forma, propagação e reprodução dessa espécie, tá certo? Então, tem alguns ascomicetos que são comestíveis, tem outros que são decompositores, outros vão estar em associação com outros seres vivos. Um dos ascomicetos mais assim, comentados, falados, é o Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que vai estar sendo utilizado para a produção da cerveja, né? No nome popular, a gente chama de leveduras, né? Então, as leveduras é, são ascomicetos unicelulares, essas bolinhas aqui, ó, que fazem fermentação e que são utilizadas, por exemplo, para a produção das cervejas. Por isso que é um dos fungos assim, mais conhecidos. Os basidiomicetos, como eu falei para vocês, né, são fungos complexos também, que possuem hifas septadas e o corpo de frutificação ele se assemelha muito ao guarda-chuva. São muito conhecidos também esses cogumelos porque são mais vistosos e tem muitos deles que são comestíveis, tá? Então, eles possuem, ó, o corpo de frutificação, o micélio reprodutivo, parecendo esse guarda-chuva aqui. E aí, ó, dessas hifas aqui dentro, que irá começar a produção dos esporos. A João me perguntou, professora, como identifica um cogumelo comestível ou não? Não identifica, tá? Então, para não correr o risco, é melhor não comer sem saber. Mas, os cogumelos que vai dar sorte, No entanto, os cogumelos que são mais vistosos, como por exemplo, esse cogumelo aqui, ó, que tem, que tem o micélio reprodutivo vermelhinho, que todo mundo conhece, né? Eu conheço porque eu jogo Super Mario, aí a gente, eu, eu conheço como do jogo do Super Mario, mas aí, geralmente, os fungos que têm essas cores mais chamativas são os fungos que têm a maior probabilidade de ter algum tipo de composto tóxico, tá? Então, assim, quanto mais pigmentação esses fungos eles possuírem, mais atrativos eles são. E fungos que são atrativos, assim, geralmente eles têm algum composto tóxico, tá certo? Então, geralmente eles são venenosos. O que pode acontecer? Eles podem conter substâncias tóxicas que, de certa forma, atingem um grupo de ser vivo, mas não atingem a seres humanos, tá? Isso pode acontecer, mas não tem como saber, né? Então, você achou um cogumelo, vou identificar se ele é comestível ou não pela característica física. Não dá para ter certeza, tá? O que a gente sabe é que quanto mais chamativos, né, quanto mais coloridos, maior a probabilidade deles terem algum tipo de substância tóxica, tá certo? Então, características gerais desse grupo, basidiomicetos, né, é isso. Eles são todos pluricelulares, tá? São os mais complexos. A gente conhece muito porque o corpo de frutificação, ou seja, a parte que fica acima do solo, é muito vistoso. A maioria de certa forma, está introduzido no nosso cotidiano, né, seja para a alimentação ou para a empresa farmacêutica, para a utilização da empresa farmacêutica, e os mais conhecidos, né, os grupos mais conhecidos dentro do Basidiomycetus é justamente os cogumelos verdadeiros, né, que a gente chama de cogumelo verdadeiro, porque tem essa característica aqui, o micélio reprodutivo assim, bem vistoso, com formato de guarda-chuva, ou a gente também tem esses grupos aqui que a gente conhece como orelhas de pau, né? Se você pega um tronco de uma árvore, por exemplo, caído, você vê muito essas expansões aqui, ó, parecendo orelhas, né? Parecendo abas. Então, essas expansões, essas orelhas aqui, são fungos também, a gente chama de orelhas de pau.
Então, os mais conhecidos, os grupos mais conhecidos de base de homicetos são esses, os cogumelos e as orelhas de pau, tá certo? E aí, esses fungos, eles vão estar decompondo, né, matéria orgânica, e também vão estar participando da empresa alimentícia e farmacêutica, certo? Então, só para a gente sintetizar tudo, voltar aqui para o cladograma. Nós temos 4 grupos de fungos, tá? Dois são mais primitivos, os dois primeiros são mais primitivos, os dois últimos são os mais complexos. Essa distribuição aqui, gente, ó, é a distribuição que está no modo crescente de evolução, ou seja, os basidiomicetos, eles são os fungos mais complexos e os quitridiomicetos são os fungos mais simples. Lembrando, os quitridiomicetos e os zigomicetos são fungos, né, que possuem hifas cenocíticas. Os ascomicetos e os basidiomicetos são fungos que possuem hifas septadas. Por isso que eles têm esse corpo de frutificação aqui mais longo, tá certo? Porque as hifas são mais complexas também. Então, o corpo de frutificação desses fungos vai ser mais complexo. Os quitridiomicetos são fungos, só para a gente lembrar, são fungos unicelulares, né? Que podem ser filamentosos, são fungos microscópicos, certo? E que, de certa forma, a maioria vai ser aquática. Já os zigomicetos são fungos que podem ser uni- ou pluricelulares. A gente conhece muito pelo o mofo, né? Nos alimentos. Tem uma afinidade por carboidratos e tem essa constituição, para que não saía. Então, apresenta só hifas, não apresenta esse corpo aqui, ó, de frutificação, como vocês estão vendo. E aí, na ponta das hifas, no período de maturação, eles têm essas cabeças aqui que vão estar produzindo os esporos, tá? No caso dos ascomicetos, os ascomicetos já começam, né, aquela fase dos fungos que são mais complexos. Então, eles já vão conter hifas septadas, podem ser uni- ou pluricelulares. Uma característica interessante dos ascomicetos é que o seu corpo de frutificação tem um formato, né, de como se fosse bacias, como se fossem saquinhos, por isso que eles possuem essa nomenclatura. E é bem visível também o corpo de frutificação. Os basidiomicetos são os mais complexos. O corpo de frutificação tem esse formato geralmente de guarda-chuva, né? Dois grupos interessantes aqui são dos cogumelos e das orelhas de pau, possuem hifas septadas. E aqui, ó, abaixo dessa base, nós temos a produção dos esporos. Todos vão produzir esporos para fazer a reprodução. Lembrando que aqui nos ascomicetos nós temos um tipo de fungo bem conhecido, que são as leveduras, que vão estar participando do processo de produção de bebidas, principalmente de cervejas, porque eles vão estar fazendo fermentação. Alguma pergunta? Dúvida? Questionamento? Todo mundo está entendendo tudo? Minha gente, eu tirei a câmera, porque eu fico só mexendo no nariz. Aí eu tirei para não distrair vocês. Agora vamos ver um pouquinho da reprodução. Os fungos, eles podem se reproduzir de forma, vou mostrar para vocês. Oh, meu Deus. Eles podem se reproduzir de forma sexuada. O que é a forma sexuada? Quando tem participação de gametas ou troca de material genético entre indivíduos diferentes. Isso é sexuada. Mas eles também possuem alguns mecanismos de reprodução assexuada, ou seja, quando não
não tem participação de gametas e não tem troca de material genético, tá? Então, essa reprodução aqui é uma reprodução mais simples, ok? Não ocorre mistura de material genético entre indivíduos. E aqui eu coloquei alguns tipos, né, que eles podem estar efetuando. Então, aqui nós temos germinação, que é, no caso, quando os esporos, eles chegam até o solo e começam a dividir suas células e a produzir novos fungos. Então, é um tipo de reprodução assexuada, que a gente chama de germinação. Fragmentação, que são aqueles, por exemplo, tem um fungo aqui, e aí ocorre um corte, e aí esse fragmento aqui do fungo, se cair no solo propício, vai desenvolver as suas hifas e dar origem ao novo fungo. Então, através da fragmentação, a gente pode ter também a produção de novos fungos. Nós temos também brotamento, que é quando ocorre nas leveduras, as leveduras são unicelulares, aí o que acontece? Há surgimento de um brotinho aqui, aí o broto ele vai se desenvolvendo até o momento em que ele cai e aí já começa a ser um novo indivíduo, já não faz mais parte desse indivíduo aqui original, tá? É brotamento, é um tipo de reprodução também. E a esporulação é um tipo de reprodução que tem muito a ver com a germinação. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que aqui, que tipo de fungo é esse? São os zigomicetos. Aqui eu falei para vocês dos zigomicetos que eles não têm aquele corpo de frutificação, né, aquele micélio reprodutivo, mas na ponta das suas hifas, eles constroem, né, uma bolsa e nessa bolsa a produção dos esporos. Então, aqui, gente, ocorre o processo de esporulação, ou seja, tecidos aqui vão estar formando os esporos. E aí, esses esporos, ao caírem, eles vão germinar. Então, o indivíduo, ele faz o processo de esporulação e os esporos, posteriormente, vão germinar, fazendo a germinação. Então, esses aqui são alguns tipos de reprodução, tá? São alguns tipos de reprodução assexuada. Por que assexuada? Porque não teve troca de material genético aqui, né? Se vocês perceberem, por exemplo, no caso desse broto aqui, ele vai ser idêntico a essa célula aqui, porque não ocorreu modificação no material genético desse indivíduo. Então, são clones que são formados. No caso da reprodução sexuada, não. A gente vai ter a troca de material genético, né? Através de fusão de núcleos. Então, o que vai acontecer? Núcleos de indivíduos diferentes, eles irão se fundir, então irão se unir, né? E à medida que eles se unem, a gente está fazendo o quê? De certa forma, mistura de material genético. A gente está vendo mistura de material genético. Por isso que é uma reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada nos fungos vai seguir sempre esse mesmo ciclo, né? Então, primeiro, nós temos o encontro das hifas, né, desses indivíduos. Essas hifas, elas vão passar por plasmogamia, ou seja, o citoplasma da célula primeiro vai se fundir. Então, nós estamos vendo duas células aqui, então o citoplasma das duas células estão se fundindo. E aí, depois que ocorre a plasmogamia, ocorre a cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Então, o citoplasma das duas células se unem, formando uma célula só. Aí, eu tenho uma célula com dois núcleos. Depois, esses dois núcleos, eles vão se fundir, que é o que a gente chama de cariogamia, tá? Quando esses núcleos, eles se fundem, eles vão sofrer processos de divisão celular, vão formar aquela estrutura que eu falei para vocês, aquela bolsinha, né, de produção de esporos, e aí vão produzir esses esporos para fazer a germinação e dar origem a novos indivíduos. Como teve mistura de material genético, como vocês podem ver aqui, ocorreu fusão de núcleos diferentes. Então, teve mistura de material genético, teve reprodução sexuada, tá?
quais são os fungos que vão estar desempenhando esse tipo de reprodução sexuada? Bom, nós podemos ter reprodução sexuada nos ascomicetos e nos basidiomicetos, tá certo? Aqui eu coloquei, gente, só para vocês, só a título de informação mesmo, para a gente ver, ó. Então, aqui nós temos que tipo de fungo? É uma pergunta, viu? Zigomicetos. Zigomiceto, né? Por que eu sei que é um zigomiceto? Por que eu sei que é um zigomiceto? Eu sei que o nome tava lá em cima, né? Mas por que eu sei que é um zigomiceto? Quem sabe? Por conta da liberação de esporos, mas todos liberam esporos. Pronto, por conta da bolinha, como o João Ives falou. Por conta, gente, desse aspecto físico aqui, tá? Só quem tem esse aspecto aqui são os zigomicetos. Professora, mas que aspecto? Constituído apenas por hifas, e na pontinha de cada hifa a gente tem essas bolsinhas para a produção dos esporos. Os outros fungos, eles terão já um corpo de frutificação mais elaborado. Por isso que eu sei que é zigomiceto, tá? Então, aqui, gente, ó, tem o ciclo zigomiceto, o ciclo de um ascomiceto, ó. Por que eu sei que é ascomiceto? Quem sabe? Ah, por causa que tem tipo como se fossem umas bolsinhas no fundo. Isso. É porque o corpo de frutificação parece, ó, uma panelinha, tá vendo? Um saco. Então, isso é muito característico dos ascomicetos. Por isso que eu sei que é um ascomiceto. Então, aqui, gente, ó, no saco a gente vê a produção dos esporos, tá? Então, os esporos estão aqui, ó, sendo produzidos e depois serão liberados no solo. Chegando no solo, ó, eles começam a germinar. E aí, dando início novamente ao ciclo. E aqui, só para vocês verem também, um ciclo de basidiomiceto. Lembrando que os basidiomicetos são os mais complexos e o corpo de frutificação tem esse aspecto aqui de guarda-chuva, né? Esse formato. Então, aqui nós teremos também, ó, bolsas que vão estar produzindo esporos. Esses esporos, ao cair em um ambiente propício, vão germinar e dar origem a novos fungos. Certo? Esse praticando a gente já tinha feito. E aí tem algumas questõezinhas aqui. Minha aula até que hora, gente? Até 10 né? Não, é até 10, né? Pronto, até 10. Então, eu vou fazer o seguinte. Como... Deixa eu ver, tem alguns aqui. Como eu não vou colocar atividade no Classroom, vocês vão ficar para fazer essas atividades aqui do slide, tá certo? Para a gente discutir na próxima aula. Eu quero discutir todas essas questões, porque eu acho que fixa mais o conteúdo e tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre, né? Como, por exemplo, os processos de fermentação que vai ocorrer nas leveduras. É muito interessante, porque cai muito nos vestibulares. E aí eu quero discutir com vocês. Como a gente só tem 8 minutos, eu vou fazer a chamada e não vai dar tempo a gente discutir. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar o slide para vocês já hoje. Deem uma olhada nessas questões, respondam e amanhã a gente discute elas, certo? E a gente discute e eu já quero introduzir, ver se dá tempo, introduzir o reino das plantas, tá bom? O próximo reino é o reino plante, que a gente vai começar a estudar. E por último é o reino animal. Vocês acham? Agora eu quero saber
de vocês. Vocês já acham que está sendo muito rápido? Está sendo acelerado a exposição dos conteúdos? Me falem aí, me digam como é que vocês estão. Não? Beleza. Vocês tá dando para acompanhar. Pronto, perfeito. Então, hoje nós, de certo modo, finalizamos, tá? Fungos. É um conteúdo bem bacana, assim, não é tão complexo. E aí, amanhã a gente vê se já começa no reino das plantas. Eu vou fazer a chamada, e aí, logo mais, eu mando lá no grupo de vocês. Eu vou mandar à tarde, tá certo, gente? Eu mando à tarde o material no início da tarde. E aí vocês dão uma olhada nas questões pra gente discutir amanhã. Deixa eu ver aqui. Quem é que faz? Vou fazer a chamada. Vou pegar um caderno. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E boas aulas aí até o final da manhã. E a gente se vê amanhã. À medida que eu for chamando, vocês podem ir saindo, tá certo? Para dar tempo de vocês dar uma respirada. É intervalo agora também, né? Tomar um lanche, comer um lanche para as próximas aulas. Então, Ana Lívia, quem tiver, dá um oi. Pronto. João Ives, Anne Beatriz, Luiz Carlos, Mari, Rafael e Vitória Eduarda. Vitória Eduarda. Presente, professor. Certo.